Vestidinho vermelho, gorducha, dentuça. Só de falar essas características, a imagem da Mônica já vem à cabeça. Ela é só uma das muitas criações geniais dos quadrinhos de Maurício de Souza. Querido por gerações e figura essencial da literatura infantil no país, o autor agora tem sua trajetória contada nas telonas. Maurício de Souza, o filme, chega aos cinemas em 23 de outubro. Hoje, o Metrópolis entrevista Mauro Souza, que é filho do cartunista e interpreta o pai na cinebiografia, e Pedro Vasconcelos, diretor da produção. Meu nome é Maurício de Souza, trouxe alguns desenhos meus. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro e nem futuro pra ninguém. E eu quero começar fazendo uma pergunta para o Mauro, porque assim, é impossível não falar disso. Você é muito parecido com o seu pai. Como é que foi interpretar ele? Você acha que isso facilitou um pouco? Assim, Pedro, para começar, foi um grande desafio, tá? Porque é uma responsabilidade muito grande, é um projeto grandioso, uma superprodução ali com um time muito competente, muito experiente. E eu era um novato ali, né? Nunca tinha pisado num set, a minha primeira experiência no cinema. Eu acho que o que eu tinha a meu favor, além de, claro, toda a experiência que eu tenho como ator, sou ator de formação, né, mas muito focado em teatro, principalmente, mas o que eu tinha realmente como vantagem, acredito eu, era principalmente conhecimento desse personagem, né, eu conheço esse personagem mais que ninguém, né, os mínimos detalhes desse personagem e que, claro, eu queria trazer isso ali em cena, fora a semelhança física, que eu sei que eu sou muito parecido com ele. Então foi uma mistura de muitos sentimentos, né? De realmente eu ficar ali ansioso, nervoso no set por ser a minha primeira vez, mas também muito feliz e muito empolgado com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu tentei me concentrar bastante sempre para que, né, as emoções não ficassem muito acima do trabalho ali, né? Porque era muito fácil disso acontecer, porque eu estava realmente muito emocionado. Perfeito. E você também sempre fala sobre a relação com seu pai, uma relação muito próxima, muito bonita. Ele já assistiu o filme? Ele já assistiu a um dos cortes do filme. Ele não assistiu ainda a versão final, que é o que a gente quer fazer mais pra frente, Uhum. muito especial, reunir toda a família junto com ele, junto comigo, junto com o Pedro também, e a gente ter esse momento de assistir todo mundo junto a esse resultado final. Mas só nesse primeiro corte que ele assistiu lá no começo, que ainda faltava muito para o filme terminar. Mas só nesse pedaço que ele assistiu, nas cenas que ele assistiu, ele já ficou bastante emocionado. Foram muitas lágrimas já que aconteceram. Lágrimas e sorrisos. E que ele Uhum. soltava muito espontaneamente, assim, algumas reações, algumas risadas. Ele apontava para a câmera e falava assim: Ah, eu lembro disso, olha só que coisa engraçada. Aí ele olhava para mim e dava uma acenada, dava um sorrisinho. Então, eram esses tipos de reações que eu queria ver dele, sabe? Um Uhum. olhar, um brilho no olhar de orgulho, de felicidade, de ver que a obra dele está sendo retratada ali de uma forma muito respeitosa e muito legal. Então foi um momento muito, muito. Tava ele, eu e o Pedro, assim, nós três assistindo ao filme juntos de uma maneira bem intimista, assim. E que só ali já valeu a pena por tudo, assim. Só por ver que ele realmente ficou satisfeito e feliz com o resultado. Ótimo. Quero fazer uma pergunta para o Pedro agora, porque assim, o filme, ele não tem um tom totalmente infantil, mas eu achei genial porque ele conta com alguns elementos assim, das animações que a gente assiste dos gibis, como por exemplo os efeitos sonoros. Então, como é que foi construir essa ambientação assim? Porque é um filme muito leve. Obrigado, Pedro. É um elogio eu escutar que o filme é leve, porque era exatamente isso que a gente queria, né, transpor para o cinema. A ideia, Pedrão, era fazer o filme como se ele tivesse o astral, a energia dos gibis do Maurício, entendeu? Então, porque todos nós conhecemos o Maurício através do gibi dele, através das revistinhas, dos personagens, a gente conheceu o Maurício, né? Ou pelo menos teve a ligação com ele. Então eu queria que o filme fosse
um filme com a cara do Maurício, ou seja, que fosse leve, que tivesse humor, que atendesse a todas as pessoas de qualquer idade. Essa era a ideia, como se fosse o filme do Maurício, mas com a mão dele ali, a maneira dele de contar uma história. Ele chegou a participar desse processo? Participou, me ajudou demais. Maurício foi fundamental porque ele tem a memória de todas as passagens da vida dele, né? É uma memória muito clara assim de tudo que aconteceu, de como tudo se desenvolveu. Então ele foi primeiro me enchendo de informações, contando causos. Imagina, Pedro, não dava para botar num filme só, precisa de 10 filmes, Uhum, né? Porque é muita história, muita coisa bacana, muito acontecimento incrível. E aí ele foi me contando tudo. Depois ele foi me ajudando, né, na modelagem do roteiro. E eu fiz questão, Pedro, de que ele tivesse ao meu lado durante todo esse processo. Tudo, desde a escolha do cenário, escolha dos atores, a forma como eu ia gravar o filme, como eu ia filmar a vida. Eu queria dar esse filme de uhum. presente para o Maurício, entendeu? Então, eu fiz questão que ele tivesse ali 100% juntos para poder justamente ficar de coração cheio quando ele assistisse o filme. Perfeito. E a gente sente isso. Agora, uma curiosidade. Tanto o Mauro, que conhece muito a história dele, quanto você, Pedro, estudando e rodando o filme. Vocês descobriram alguma curiosidade da infância ou do começo da trajetória dele que vocês não sabiam? Pode atacar, Mauro. Várias, Pedro. Eu descobri muitas coisas assim que eu não sabia do meu pai, porque a gente conversou muito sobre tudo, assim, conversava muito com meu pai diariamente durante o período das gravações. Teve, sim, um ponto que eu acho que foi bastante importante até para a minha construção ali do personagem, que foi esse entendimento que eu percebi que ele tinha a respeito dessa relação que ele tinha com os pais e principalmente com a avó. Eu sabia que meu pai ele era apegado, né? Ele era próximo dos pais e da avó, mas eu não sabia que ele era tanto. É, inclusive, quando a gente estava conversando, quando ele falava da avó Dita, né, a minha bisavó, no caso, quando ele falava da avó Dita, ele sempre se engasgava. Ele sempre ali dava uma travada, né, até às vezes até evitava de falar muito, porque ele se emocionava facilmente. Então eu percebia que ali tinha uma relação muito profunda e que essa relação ela direcionou muito a trajetória dele, a vida dele. E que eu sabia que eu tinha que trazer essa sensibilidade ali no filme e na relação com a avó, tanto que foram as cenas que também mais me emocionaram, que eram as cenas mais até um pouco mais difíceis, porque eu tinha que realmente entrar em contato com esse sentimento que eu sabia que era muito precioso para o meu pai. Então, esse foi um ponto bastante curioso, assim, de ver o quanto a relação é, familiar dele foi importante para a trajetória dele. Né? A gente conhece muitas histórias do Maurício, mas não sabe, né, como foi a história do Maurício especificamente. Então, tudo ali, no meu caso, tudo ali para mim foi uma grande descoberta, né? Foram muitas descobertas sobre o Maurício de Souza, mas eu ressaltaria alguns pontos que eu acho que são importantes sobre a personalidade dele, né? Um cara extremamente simples, muito generoso, humilde, respeitoso com todo mundo, altamente corajoso, apaixonado em último grau por aquilo que ele faz. São características que foram sendo reveladas, né, durante o processo do filme, que eu acho que são importantes para que as pessoas também possam conhecer e saber, né, quem é o cara que está por trás de tantas coisas gostosas que a gente viveu na infância através das suas histórias. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, gente, por contar um pouquinho mais sobre a produção desse filme. Quero desejar muito sucesso para vocês na estreia esse mês. Vai ser Valeu. muito bonito. E também deixar um abraço para o Maurício, né?
Enfim, é uma Sim, homenagem para ele, então deixa aqui o meu abraço para ele, um grande fã. E é isso. Muito obrigado, pessoal. valeu, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de acompanhar o YouTube do Metrópolis, o metrópolis.com e o @metrópolisfan no Instagram para ficar por dentro das notícias do entretenimento. Até mais!